Por que gestos de gentileza devem fazer parte da caridade? Como analisar mensagens mediúnicas postadas em nome de gente famosa? Ouvinte quer saber por que a Bíblia não trata de reencarnação. Por que líderes religiosos praticam crimes? Como o Espiritismo vê as crises de depressão durante a pandemia. Por que o Espiritismo retomou os ensinamentos de Jesus? Caminho de Damasco terá aplicação de passes hoje à tarde. Ouvinte de Momento Espírita, muito bom dia. Hoje é domingo, 28 de fevereiro, verão de 2021. São 11 horas e 32 minutos em Garça. Ouça e recomende Momento Espírita, que pode ser ouvido ao vivo pelo site da emissora, no endereço www.uniradio.com.br. E você ainda pode conhecer no todo ou em parte o conteúdo deste programa em qualquer outro horário, acessando o site do Centro Espírita Caminho de Damasco, o Facebook ou o YouTube. Se você tem dúvidas, críticas ou sugestões a fazer, mande o seu recado para o programa por telefone ou por WhatsApp. Participe! Nossos contatos são os seguintes, todos os números com DDD 14. Telefone fixo da rádio 3471-0700. Celular 981-792405 e WhatsApp 997-512397. Você ainda pode escrever para Momento Espírita, Rádio Universitária, endereço Avenida Doutor Labieno da Costa Machado, número 1725, Garça, São Paulo, CEP 17.400-000. Todos os domingos sorteamos um livro entre as pessoas que nos ligam até o meio-dia para dizer que estão ouvindo o Momento Espírita. E hoje vamos sortear um exemplar do livro O Porquê da Vida, autoria de Leon Denis, filósofo espírita e uma das mais destacadas figuras que sucedeu Allan Kardec. Como o próprio título indica, O Porquê da Vida, um clássico da literatura espírita, é uma obra de leitura atenta e de reflexão, que responde às grandes questões do drama humano. Publicação da editora Edicel, esta obra já foi distribuída pelo Clube do Livro Espírita de Garça. Se você quer concorrer a um exemplar desse livro, O Porquê da Vida, ligue num desses telefones. Telefone fixo 34710700, celular 981-792405 ou mande mensagem para o WhatsApp 997-512397, todos os números com DDD 14. Ganhou o livro na semana passada o ouvinte Ricardo Araújo, residente em Garça. A edição deste domingo conta com o comando sonoro do Gustavo Souza, apresentação Juliane e Marco Antônio, com a participação da Sônia, e contamos com Mares atendendo o telefone. Momento Espírita, um tempo de paz. Prezada ouvinte, prezado ouvinte, entre todas as frustrações que eu, você, qualquer um de nós pode sofrer na vida, uma existe que mais nos machuca profundamente a alma: a dor de não se sentir amado. O homem pode estar feliz, até mesmo passando necessidades e privações materiais, mas jamais será realmente feliz se lhe faltar amor. Você que é mãe, pai, dê tudo a seu filho, dê-lhe bem-estar e conforto materiais, mas se não lhe der amor, no futuro ele se sentirá o mais desgraçado dos homens. As manifestações do amor começam nas mínimas atenções, nas mais singelas atitudes e gestos do dia a dia. Por isso Jesus insistiu tanto para que nos tornássemos amáveis, amando-nos uns aos outros. Franklin Delano Roosevelt foi 4 vezes presidente dos Estados Unidos. Nenhum outro estadista americano realizou tal proeza. Era um homem extremamente agradável. Sabia conviver e tratar bem as pessoas. Por isso, era amado. Conta-se que na sua vida privada sabia receber uma visita como ninguém,
pois cativava seus visitantes simplesmente conversando. Antes de receber uma visita, Roosevelt se inteirava sobre o assunto que a pessoa mais apreciava, e quando a recebia em casa, logo começava a falar a respeito. Não é preciso dizer que a visita se sentia à vontade e muito lisonjeada. Conta-se que certa vez, quando não mais ocupava o mais alto cargo da nação, ele visitou a Casa Branca, residência oficial do governo americano, reconheceu um a um os empregados, chamou cada uma das pessoas da cozinha pelo nome e ainda lhes disse que prato eles faziam melhor. Dizem que aquele foi um dia de euforia entre os funcionários da Casa Branca, como talvez nunca tivesse havido em sua história. Pessoas amáveis não esquecem aqueles com quem conviveram. Ser amável é caridade. Faz parte do amor que devemos uns aos outros. As pessoas que aprendem a amabilidade estampam na face a mensagem da felicidade. Sabem lidar com todos, até mesmo com temperamentos difíceis. Transmitem bem-estar e reúnem uma condição que gostaríamos de ter. Onde elas chegam, logo são bem recebidas e o ambiente se reveste de muita alegria. A amabilidade com que tratamos uma pessoa doente chega ao ponto de diminuir-lhe uma dor ou atenuar um desconforto e de trazer-lhe à consciência os melhores momentos de sua vida. Que paciente não elogia o médico ou enfermeiro que o trataram com dedicação e carinho? Ser amável, ainda que não o consigamos ser, é algo que podemos aprender, se nos interessarmos e, é claro, passarmos a treinar a amabilidade com as pessoas ao nosso redor. Primeiramente, é claro, na própria casa, no seio da própria família ou no ambiente de trabalho, entre aqueles com quem compartilhamos mais de perto nossa experiência de vida. Ninguém mereceria mais amabilidade do que o nosso próximo mais próximo, aqueles com quem temos, com certeza, os maiores compromissos. Contudo, é geralmente no reduto familiar que existem mais conflitos, e por causa da intimidade com que as pessoas se tratam, é onde ocorrem maiores problemas de relacionamento. Mas não é tão difícil mudar o clima do lar. Basta que alguém queira e comece a fazer algo nesse sentido a partir de agora. Aproveite essa oportunidade em que a pandemia nos obriga a conviver mais de perto com as pessoas de nossas relações e comece a treinar sua amabilidade. Um gesto de gentileza, um sorriso no momento difícil, uma mão estendida para resolver um conflito, um ato de compreensão ou uma atitude surpreendente, por mais simples que sejam, podem renovar sua disposição para prosseguir sendo amável e, ao mesmo tempo, sentir-se realmente amado. Quem fizer isso perceberá que quanto mais demonstrar amor pelos outros, mais se sentirá amado e dará um inusitado sabor de felicidade à sua vida. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Prezado ouvinte, aguardamos suas perguntas, comentários, críticas ou sugestões que nos ajudarão muito na elaboração deste programa. As perguntas formuladas no domingo serão respondidas em edições seguintes, pois temos o cuidado de pesquisar para dar respostas melhores e mais bem fundamentadas. Vamos então às questões deste domingo. Um tema proposto nesta semana e que nos chamou a atenção leva à seguinte indagação: como saber se uma mensagem sobre a pandemia, por exemplo, dita psicografada, disseminada pelas redes sociais, é realmente da autoria do espírito que a subscreve,
Esta questão é importante porque demonstra interesse e ao mesmo tempo espírito crítico por parte das pessoas que não admitem serem enganadas. Allan Kardec já tratou exaustivamente dessa questão no Livro dos Médiuns, obra lançada há 153 anos atrás, onde o leitor vai encontrar vários capítulos que tocam diretamente no assunto, principalmente os capítulos dedicados à identificação dos espíritos, às mistificações e fraudes. Allan Kardec chegou a apresentar como exemplos, no último capítulo dessa obra, uma série de mensagens assinadas por pessoas que foram famosas na Terra, mas que ele não considerou autênticas. De um modo geral, por recomendação de Kardec, as comunicações mediúnicas devem servir de material de análise e discussão para seu melhor aproveitamento. Logo, os espíritas não podem deixar de estudar o Livro dos Médiuns, porque nele Allan Kardec traçou diretrizes seguras para nos situar diante das comunicações mediúnicas em geral. Nas comunicações que Kardec considera apócrifas, ou seja, assinadas por outros que não são seus verdadeiros autores, ele aponta o que considera inaceitável em relação aos seus supostos autores espirituais, seja por causa do estilo da linguagem, seja em relação à linha de pensamento pela qual eles se fizeram conhecidos, ou ainda por causa da existência de contradições das mensagens com os princípios da lógica e do bom senso. Por exemplo, Allan Kardec considera contradição numa mensagem o fato de o espírito se meter a fazer profecias, principalmente quando se põe a prever datas para futuros acontecimentos, gerando curiosidade e ansiedade nos leitores. Ou então, no caso de espíritos que usam de muita dramaticidade na sua comunicação, seja falada ou escrita, demonstrando apelar mais para a emoção do que para o raciocínio das pessoas. Os espíritos esclarecedores, no entanto, ou seja, aqueles que estariam um pouco acima da média da condição moral da humanidade, são educadores acima de tudo, e nesta condição eles não adiantariam nada do que o próprio homem possa descobrir ou descortinar por si mesmo, até porque muitos de nós encarnados somos capazes de prever os caminhos dos acontecimentos e os problemas a que o planeta estará sujeito, usando apenas do nosso conhecimento, do nosso raciocínio e do bom senso. Portanto, em se tratando de mensagens sobre a pandemia, que é o assunto do momento, ou sobre outro assunto de interesse coletivo, devemos sempre usar, como diz Kardec, o critério do bom senso, ou seja, mais raciocínio do que emoção. Por outro lado, dificilmente podemos comprovar o autor de uma mensagem mediúnica, a não ser quando há um estudo específico e aprofundado do caso, como alguns que foram feitos com cartas psicografadas de Chico Xavier, de modo que, na grande maioria das vezes, devemos nos preocupar mais com o conteúdo ou com a essência da mensagem do que propriamente com seu autor. Allan Kardec nos lembra que, em regra geral, o importante é o conteúdo que a mensagem nos oferece e não o fato de ser deste ou daquele espírito. Se a mensagem é de elevado teor moral, se ela está mais direcionada para esclarecimento e conforto dos leitores, sem maiores pretensões e sem fazer drama, e por isso essa mensagem pode ajudá-los, pouco importa de onde ela proveio. Ela pode ter vindo até mesmo do próprio médium por inspiração. Por isso, devemos nos precaver contra a assinatura de nomes famosos nas mensagens mediúnicas e considerar, sobretudo, o valor da mensagem em si. De resto, caros ouvintes, voltando ao Livro dos Médiuns de Allan Kardec, lançado no ano de 1868, podemos indicar de início algumas leituras que tocam mais diretamente nesse tema, que são os seguintes. Capítulo 24, Identidade dos Espíritos. Capítulo 27, Das Contradições e das Mistificações. E capítulo 28, Charlatanismo e Prestidigitação.
O ouvinte Guto Soares pergunta por que a palavra reencarnação não está na Bíblia. A palavra reencarnação, Guto, não está na Bíblia simplesmente porque na época em que os textos bíblicos foram escritos, ainda não existia essa palavra. Aliás, o termo reencarnação, que quer dizer renascer num corpo de carne, foi criado por Allan Kardec há pouco mais de 160 anos. Mas a ideia de reencarnação, ou seja, a concepção de que vivemos muitas vidas na Terra, esta já existia séculos antes de Cristo, bem antes da crença na ressurreição dos mortos, que surgiu na antiga Pérsia. O que Kardec fez, quando codificou o Espiritismo, foi dar-lhe um nome mais adequado ao pensamento da doutrina. Veja o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nas filosofias antigas do Oriente, tanto quanto no pensamento dos filósofos da Grécia Antiga, como Pitágoras, Sócrates e Platão, havia a concepção de que o homem não está na Terra pela primeira vez, que já viveu antes e que ainda viverá depois. Platão deu o nome de metempsicose a esse fenômeno de morrer e nascer de novo, mas a ideia de Platão ainda não era a mesma que o Espiritismo concebeu há 160 anos atrás. O Espiritismo aperfeiçoou a ideia, mostrando aspectos de que Platão não tratou e passou a tratá-la com mais precisão filosófica e mesmo científica. Hoje, a reencarnação é objeto de pesquisa. Nos Evangelhos, apesar da crença na reencarnação não fazer parte da religião dos judeus, encontramos referências a nascer de novo, e uma delas foi do próprio Jesus. Mas também podemos perceber isso em livros do Antigo Testamento, como o de Jó, por exemplo. Natural que as ideias do Oriente também chegassem aos judeus, aqui no Oriente Médio, mas o que os judeus mais absorveram foram as concepções do zoroastrismo, religião persa, que ensinava, entre outras coisas, a existência de um Deus do bem e de um Deus do mal, além de ensinar a ressurreição do corpo e o juízo final. De nossa parte, não temos conhecimento de que alguma tradução bíblica para o português tenha introduzido o termo usado por Allan Kardec, embora saibamos que há traduções que usam indevidamente termos como espiritismo e mediunidade, pois essas palavras nunca fizeram parte dos textos originais, até porque elas não existiam naquela época, mas foram propositada e indevidamente introduzidas na Bíblia por certos tradutores, apenas com a finalidade de combater a doutrina espírita. Ora, foi Allan Kardec que criou também essas palavras, tanto espiritismo como mediunidade. E isso só aconteceu, como dissemos, há pouco mais de 160 anos atrás. Elas não poderiam, portanto, ter sido usadas nos originais bíblicos, mas algum tradutor, ocupado em desautorizar o espiritismo e em enganar os leitores, acabou por utilizá-las de forma desonesta em suas versões, como se na época de Moisés, por exemplo, há 2.300 anos atrás, já existisse a doutrina espírita, o que é um absurdo conceber. E atenção, você pode nos telefonar agora e concorrer ao livro O Porquê da Vida, autoria de Leon Denis. Use os seguintes telefones: 3471-0700, 981-792405 e o WhatsApp 997-512397, todos os números com DDD 14. E destacamos agora o comentário de um ouvinte. Ultimamente vem ocorrendo vários crimes praticados por líderes religiosos, sacerdotes, pastores, médiuns, etc. Por incrível que pareça, pessoas que infundiam respeito e admiração e que tinham por obrigação perante a sociedade e perante Deus dar exemplo aos seus seguidores. Será isso um sinal do fim dos tempos? Primeiramente, precisamos considerar que líderes religiosos são seres humanos como todos nós,
e que nem sempre aqueles que assumem posição de destaque entre seus profitentes, seja qual for a religião ou perante a sociedade, são pessoas que reúnem a necessária condição moral e espiritual para tanto. A história é testemunha disso, e certamente, se nos remontarmos ao passado mais distante da humanidade, de séculos e séculos, vamos encontrar problemas ainda maiores dos que estamos conhecendo hoje. Além disso, existem entre esses líderes os que realmente trazem uma inclinação missionária para fazer o que devem fazer no cumprimento de suas missões, enquanto outros, algumas vezes, estão mais interessados em si mesmos e nas vantagens que podem tirar de sua posição à custa da boa-fé do povo ou das pessoas menos avisadas. Sob o ponto de vista espírita, existem, inclusive, espíritos que falham redondamente em suas missões, atraídos por outros interesses que não o ideal para a humanidade. Temos dito em nosso programa inúmeras vezes que o rótulo religioso nunca foi atestado o suficiente de bondade e de amor pela humanidade. Há muita gente que nem religião tem e que até preferem ficar distante dela com medo de se contaminarem com a hipocrisia e que, no entanto, são exemplos de honradez e bondade. No seu tempo, Jesus combateu a ação nefasta de muitos fariseus que, a título de defender e salvaguardar a religião, eram exímios exploradores da fé simples daquele povo. Desse modo, não é novidade que ainda existam pessoas que se colocam em evidência no meio religioso e que, inclusive, arrastam multidões para suas atividades, mas que, no fundo, são aproveitadores ou exploradores da boa-fé. Allan Kardec se preocupou muito com isso no seu tempo, pois não faltavam os que queriam tirar vantagem em nome do Espiritismo, prometendo lucros, curas, revelações e espetáculos para atender à curiosidade pública. Por isso mesmo, em seguida à publicação do Livro dos Espíritos, Kardec lançou o Livro dos Médiuns, que ao mesmo tempo mostrava como as pessoas deveriam praticar uma mediunidade séria, segura e autêntica dentro dos princípios cristãos. Mas nessa obra, ele não se esqueceu de dedicar pelo menos 2 capítulos para abordar a questão do charlatanismo e da mistificação, através dos quais alertava os espíritas contra o mau uso da mediunidade e contra os falsos médiuns e prestidigitadores. Hoje, século XXI, com o extraordinário avanço dos meios de comunicação e, consequentemente, com a possibilidade de as pessoas terem acesso a todo tipo de divulgação a qualquer momento, já estamos um pouco mais atentos contra a mentira e a falsidade que ainda existem na sociedade. Sendo assim, também fica mais fácil localizar os impostores que se utilizam da fé e do sentimento religioso para explorar, como tem acontecido ultimamente. Mesmo assim, nesse vasto campo das muitas religiões e das inumeráveis promessas de soluções fáceis, do anúncio de milagres ou de outros fatos maravilhosos que geralmente chamam a atenção e encantam os curiosos, precisamos sempre nos manter atentos e esclarecer aqueles que podem facilmente ser atraídos para alguma armadilha de cunho religioso. Crises emocionais durante a pandemia. O tema é oportuno. Muitos questionam o fato de aumentar, nesse período de pandemia, casos semelhantes à depressão ou outros transtornos emocionais. Alguns não se conformam com a condição a que chegam familiares e pessoas queridas, tal estado de desalento e prostração emocional a que chegam, e perguntam se não existiria, nesses casos, alguma atuação espiritual. Existe sim uma preocupação com a saúde pública nesse sentido. Já podemos perceber isso. Não é somente a condição do distanciamento social neste período de isolamento, mas muito mais a dramaticidade do noticiário de TV, intervindo diariamente em nossa vida, tanto quanto os comentários veiculados pelas redes sociais em torno da gravidade ou do agravamento da pandemia. Todos somos muito influenciáveis. Por outro lado,
Numa situação como esta, todos temos que aprender a lidar com mensagens de negativismo e de pessimismo que nos chegam diariamente pela internet, já que é bem mais fácil nos deixar impressionar com o negativismo ou com o chamado negacionismo científico. Muitas vezes, fala mais alto aos nossos sentidos uma mensagem negando a ciência do que dezenas de mensagens enaltecendo seu valor. Na condição espiritual em que a grande parte da humanidade se encontra, ainda é fácil cair e muito difícil se levantar emocionalmente quando já estamos lá embaixo. E sempre existem pessoas que são facilmente envolvidas por um clima espiritual de baixo teor. No momento como esse, portanto, devemos nos manter atentos e fazer todo o esforço possível para não nos deixar arrastar por teorias conspiratórias, principalmente em relação aos que pregam ostensivamente o pessimismo, o descrédito na ciência e no ser humano. Como dissemos, uma mensagem negativa, muitas vezes, exerce sobre nós uma influência mais poderosa do que as muitas que nos trazem boas notícias. E onde entram os espíritos mal intencionados em tudo isso? É claro, entram pela porta do pessimismo que lhes escancaramos. Nesse sentido, não temos inimigos maiores do que nós mesmos, pois somos nós que, na maioria das vezes, não havendo uma causa orgânica e nem um fato maior que possa nos abalar emocionalmente, estamos colhendo o que semeamos. Sobre isso, para encerrar, queremos lembrar uma oportuna declaração de Chico Xavier que diz o seguinte: tudo o que pudermos fazer no bem, não devemos adiar. Carecemos de somar esforços, criando, digamos, uma energia dinâmica que se anteponha às forças do mal. Se o pessimismo se acumula, termina por contaminar a atmosfera psíquica do planeta, pesando sobre as mentes que nos governam. É indispensável que o bem se propague. Ninguém tem o direito de se omitir. Cultivar uma flor, zelar por uma fonte de água cristalina, não poluir, estampar um sorriso na face, proferir palavras de esperança. Tudo isto pode parecer insignificante, mas não é. Uma atitude positiva desencadeia outras. O amor contagia. Pior do que o mal que a invigilância de muitos concretiza é o comodismo daqueles que cruzam os braços por desacreditarem no bem. E atenção, você ainda pode nos telefonar agora mesmo e concorrer ao livro O Porquê da Vida, autoria de Leon Denis. Ligue para os telefones 34710700, 981-792405 ou entre em contato pelo WhatsApp 997-512397, todos os números com DDD 14. Existem muitas coisas a que às vezes não A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. Estudando a doutrina espírita, o Evangelho segundo a visão espírita. A afirmação de que o Espiritismo veio interpretar na essência os ensinamentos de Jesus levou muita gente a questionar se isso realmente era necessário, já que Jesus cumpriu sua missão.
A questão 627 do Livro dos Espíritos toca diretamente nesta questão, o que levou Allan Kardec a formular a seguinte pergunta: visto que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade dos ensinamentos dados pelos Espíritos? Eles teriam alguma coisa a mais para nos ensinar? E os instrutores respondem: a palavra de Jesus era frequentemente alegórica e em parábolas, porque falava segundo os tempos e os lugares. Agora, é necessário que a verdade seja inteligível para todo mundo. É preciso bem explicar e desenvolver essas leis, visto que há tão pouca gente que as compreende, e ainda menos as que as pratica. Nossa missão é impressionar os olhos e os ouvidos para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas, aqueles que tomam as aparências da virtude e da religião para ocultarem suas torpezas. O ensinamento dos Espíritos deverá ser claro e inequívoco, a fim de que ninguém possa pretextar ignorância e cada um possa julgá-lo e apreciá-lo com sua razão. Estamos encarregados de preparar o reino do bem anunciado por Jesus. Por isso, não é preciso que cada um interprete a lei de Deus ao capricho de suas paixões, sem falsear o sentido de uma lei toda de amor e caridade. Como vemos, a resposta dos Espíritos é clara e objetiva. Todos sabemos que Jesus utilizou de uma linguagem que favorecesse o entendimento do povo de seu tempo, mas assim mesmo, muito de seus ensinamentos perdeu o seu brilho original, e ao invés de traduzir clareza e simplicidade, acabou sendo complicado pela intervenção de crenças e práticas religiosas da época. Quem lê e analisa os evangelhos como um todo, vai perceber que a doutrina de Jesus se resume na prática do bem ou exercício do amor ao próximo, independente de religião. Mas essa parte acabou ficando em segundo plano, porque as práticas religiosas convencionais, os cultos e as adorações, aqueles mesmos que Jesus mais criticou nos fariseus, foram retomados e acabaram se tornando a meta principal da religião. O Espiritismo veio chamar a atenção para a essência dos ensinamentos de Jesus, procurando afastar tudo que possa desviar o homem da finalidade de sua doutrina. No entanto, como ele próprio previu, como podemos perceber pelo Evangelho de João, muito do que falou ficou esquecido ou deturpado, além do que ele deixou a expectativa da vinda de um Consolador, que não só retomaria o que havia dito, mas acrescentaria outros ensinamentos que à época o povo não tinha condições de entender. Isso significa que Jesus não disse tudo. Haveríamos de esperar séculos para que a humanidade amadurecesse o suficiente e, de posse de mais conhecimentos, pudesse penetrar mais fundo a essência de seus ensinamentos. Eis o papel do Espiritismo. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Você está ouvindo Momento Espírita, programa do Centro Espírita Caminho de Damasco, Grupo Espírita Fraternidade, que apresentamos todo domingo a partir das 11h30 pela Unirádio AM 1060 kHz. Aguardamos sua comunicação. Caminho de Damasco ainda terá aplicação de passes hoje à tarde. E atenção, ouvintes, segundo o decreto estadual, Garça volta para a fase vermelha do Plano São Paulo a partir de amanhã, segunda-feira. Portanto, os passes de hoje à tarde serão mantidos. Os interessados poderão comparecer ao Caminho de Damasco, Grupo Espírita Fraternidade, Rua Gabriela 178, alguns minutos antes das 18 horas, lembrando que crianças acompanhadas dos pais receberão passe a partir das 17h30 do domingo. Portanto, hoje às 18 horas teremos aplicação de passes no Caminho de Damasco. Quanto ao mais, o centro continua com atividades online, como já vinha realizando. Portanto, as palestras virtuais de segunda-feira, via YouTube e Facebook, continuam a ser apresentadas às 20 horas, para os que desejarem participar pelo site do Centro Espírita Caminho de Damasco.
Amanhã, a palestra será apresentada por José Benevides Cavalcante, que abordará o tema Deus e a Ciência. As reuniões virtuais de estudos espíritas acontecem na terça-feira, a partir do estudo da obra No Mundo Maior, de André Luiz, e na sexta-feira, com leitura do livro Libertação, também de autoria de André Luiz. Livro deste mês. No mês de fevereiro, que encerra hoje, o Clube do Livro Espírita de Garça esteve entregando aos seus associados o romance Bastou um Olhar, autoria do escritor Wilson Crugino Costa, publicação da editora M. Por R$ 18,00 apenas você pode participar do Clube do Livro Espírita de Garça, recebendo mensalmente um novo lançamento em sua casa. Entre em contato com a Luciane pelo celular 988 13 0905 ou pelo e-mail clubedomlivro@caminhodedamasco.org, informando nome, telefone e endereço de entrega. Lar Meimei. Existem duas formas de você contribuir para os serviços do Lar Meimei, instituição de assistência e apoio à família. Você pode adquirir seus produtos, doces, temperos e artesanatos no próprio lar, já que o Cerejeiras Festival não acontecerá neste ano. Ou então, fazendo doações de gêneros para a cesta básica ou doando produtos usados para o Bazar da Pechincha. Ligue 3471-0604 e fale com o Enio no horário comercial de segunda a sexta-feira. Biblioteca Batuíra. E atenção, ouvintes, a Biblioteca Batuíra ainda atenderá hoje à tarde, a partir das 17h30, durante a reunião dos passes. Mas, a partir de segunda-feira, suas atividades continuarão suspensas devido às restrições do Plano São Paulo do Governo do Estado. Como todo domingo, a Sônia, responsável pela biblioteca, deixa aqui uma mensagem para os nossos ouvintes. Vamos ouvi-la. Olá, amigos. Estamos enfrentando dias difíceis, questões éticas, de saúde, familiares, enfim. O livro Cirurgia Mural, pelo espírito de Lancelin, psicografia de João Nunes Maia, editora espírita cristã Fonte Viva, é um verdadeiro celeiro de luz, capaz de ajudar as almas no grande empenho de iluminar o nosso caminho. Uma porta para o país da compreensão, e a vontade é a chave. Mas pode ser, a princípio, que este livro não te faça bem. Se este for o caso, não desanime, pois não há imposição alguma nestes conceitos. É um convite afetuoso ao teu coração. É uma obra cheia de sugestões espirituais para que mudes de vida, mudando os pensamentos na ordem e na sequência do amor. Não sejas violento contigo mesmo. A brandura é a norma do homem inteligente e a persistência no bem é a aquisição do companheiro milenar nas hostes da harmonia universal. Então, vamos juntos começar essa cirurgia moral, onde o cirurgião será você mesmo. Deus, de grandeza exuberante, te pedimos por todas as criaturas da terra, que essa instância de luz seja preservada dos grandes males anunciados pelas profecias. Que pelo menos, Senhor, se não podes tirar dos ombros dos homens esse fardo, alivia esse peso descomunal das responsabilidades das almas. A humanidade começa a subir um calvário de difícil acesso. Ajuda, Senhor, a carregar essa cruz e que ela possa se transformar em estrela pela compreensão e resignação dos sofredores. Tornamos a dizer o que já foi dito na inspiração do céu. Glória a Deus nas alturas e paz a todas as criaturas da terra. Mas que antes da paz todos possam conhecer e aplicar os conceitos de luz, mesmo nos caminhos das trevas. Deus, te pedimos em nome de Jesus Cristo que despertes nos corações dos homens amor de uns para com os outros, porque esse amor é a verdade que liberta e a verdadeira fé que garante a alegria, princípio da felicidade. Jesus, abençoa a todos nós, encarnados e desencarnados, nas jornadas que abraçamos no autoaperfeiçoamento espiritual. E ajuda-nos a compreender o que deve ser compreendido, fazer o que deve ser feito e suportar o que deve ser suportado. Não nos deixeis cair em novas tentações que a ignorância tenta nos inspirar.
Maria, Mãe de Jesus, que a tua paz seja a nossa energia para o trabalho, que o teu amor seja para nós a luz por onde encontremos Cristo para sentirmos Deus. E com essa iluminação das tuas bênçãos, possamos fazer em nós uma perfeita cirurgia moral. Que assim seja. E passamos agora então ao sorteio do livro que anunciamos no início desta edição entre os ouvintes que nos telefonaram ou mandaram sua mensagem. Trata-se do livro O Porquê da Vida, autoria de Leon Denis. E atenção que o livro sai para a ouvinte Thelma Scarpinello, residente aqui em Garça. Parabéns a você, Thelma, sorteada de hoje. Venha retirar o seu livro aqui na portaria da Rádio Universitária a partir de amanhã e até a próxima sexta-feira no horário comercial. Pedimos aos sorteados que não deixem de pegar o seu livro logo na primeira semana. Caso contrário, perderão direito ao livro, que será sorteado novamente no próximo programa. Caros ouvintes, agradecemos a sua respeitosa atenção e desejamos a todos um bom domingo e uma excelente semana, prometendo um novo encontro para o próximo domingo às 11h30 aqui na Unirádio. E neste encerramento, ficamos com mais uma mensagem espiritual na voz de Chico Xavier. Um momento antes de negar-se aos apelos da caridade, medite um momento nas aflições dos outros. Imagine você no lugar de quem sofre. Observe os irmãos relegados aos padecimentos da rua e suponha-se constrangido a semelhante situação. Repare o doente desamparado e considere que amanhã provavelmente seremos nós candidatos ao socorro na via pública. Examine o ancião fatigado e reflita que se a desencarnação não chegar em breve, não escapará você da velhice. Contemple as crianças necessitadas, lembrando os próprios filhinhos. Quando a ambulância deslize, rente ao seu passo, conduzindo o enfermo anônimo, pondere que talvez um parente nosso, extremamente querido, se encontre a gemer dentro dela. Escute pacientemente os companheiros entregues à sombra do grande infortúnio e recorde que em futuro próximo é possível estejamos na travessia das mesmas dificuldades. Fite a multidão dos ignorantes e dos fracos, cansados e infelizes, julgando-se entre eles, e mentalize a gratidão que você sentiria perante a migalha de amor que alguém lhe ofertasse. Pense um momento em tudo isso e você reconhecerá que a caridade para nós todos é simples obrigação.